E se você pudesse aprender programação 10 vezes mais rápido? Tem um cara chamado Scotrion e ele decidiu fazer o curso de Ciência da Computação do MIT. Cara, é uma das faculdades mais top que existe no mundo. E em menos de um ano ele conseguiu. E depois do seu sucesso, ele acabou virando palestrante e se tornou um autor best-seller com o livro Ultra Aprendizado, onde ele descreve o que está por trás da mágica do aprendizado, que a gente pode chamar de meta-aprendizado, ou seja, a sua capacidade de aprender a aprender. Você já deve ter se sentido um lixo a tentar aprender algum assunto e não conseguir. Eu mesmo já passei por isso diversas vezes. Mas isso não quer dizer que você é burro ou algo do tipo. E se levar em consideração que a gente estudou errado a nossa vida inteira, isso vai ser ainda mais devastador. Eu sempre fui um dos piores alunos da sala e hoje eu me destaco em tudo que eu faço. Eu tirei 10 em todas as matérias da faculdade até agora, mesmo eu tendo 2 empregos e ainda criando conteúdo. Eu consigo transformar assuntos complexos na programação em assuntos simples e fáceis de entender, como eu fiz aqui com esse assunto de programação orientada a objeto. E por conta disso eu consegui a minha primeira vaga na área da programação em apenas 5 meses. Então eu tenho uma certa propriedade para falar sobre isso. E se você quiser otimizar a forma como você aprende as coisas, assim como eu, aqui nesse vídeo eu vou te passar o que funciona para mim. E eu dividi esse vídeo aqui em 5 etapas. E leve a sério todas elas até a que você achar mais simples, porque as pessoas já me veem na última etapa e falam: poxa, como é que ele consegue? Como ele consegue aprender as coisas mais rápido? Como ele consegue bater as metas dele antes do prazo? Mas na verdade elas acabam negligenciando todas as outras etapas que eu vou te falar antes de chegar na última. Então leve a sério todas que eu vou te passar e já pega aí papel e caneta ou escolhe um lugar para você anotar, porque essas informações são muito importantes. Sempre que eu vou começar a aprender alguma coisa, eu pesquiso o que é isso. E aqui eu não quero saber algo muito complexo, eu quero realmente ir atrás das coisas simples. Eu só preciso saber realmente o que é, da forma mais simples possível. Vamos dizer que você está estudando sobre programação orientada a objetos. E aí você começa a estudar sobre abstração, sobre encapsulamento, polimorfismo. Só que você vai estudar aí por 2, 3 semanas e no final de tudo você não vai conseguir definir e explicar de fato o que é programação orientada a objetos. E é por isso que antes de começar a estudar eu já vou atrás do termo mais simples possível daquele determinado conceito. Então programação orientada a objeto nada mais é do que uma forma de você organizar o seu código. É a forma mais simples possível que a gente tem para poder definir esse conceito. E aí quando eu começo de fato a estudar, a minha mente já está voltada estudando aqueles assuntos ali e pensando: tudo isso que eu estou aprendendo aqui nada mais é do que uma forma de no final me ajudar a organizar melhor os meus códigos. Outro passo que quase ninguém dá conta é: saber essa informação vai te diferenciar aí de uma pessoa que só faz copiar código, porque você realmente começa a pensar se vale a pena utilizar aquilo que você está aprendendo ou não, a depender da situação. Se você estiver estudando alguma linguagem, pesquise todas as possibilidades, ou pelo menos a maioria delas, que você consegue fazer com aquela linguagem, até onde aquela linguagem pode ir, o que ela pode te proporcionar na hora de você estar desenvolvendo os seus projetos. O que você vai conseguir fazer quando você estiver dominando determinada tecnologia. E no nosso exemplo de PO, eu devo utilizar PO quando eu quiser reutilizar o código, ter interfaces bem definidas e quando eu quiser ter um trabalho em equipe de uma melhor forma possível. E aí tem diversas outras coisas, mas o lance aqui é você entender: eu ainda não sei usar PO, mas quando eu souber, eu vou ser capaz de trabalhar desta maneira. E o quando não utilizar também é muito importante. Então não devo utilizar PO quando de repente um projeto ele for muito pequeno. Então não vai valer a pena eu levar esse grau de complexidade para o projeto sem essa necessidade toda. E talvez se eu precisar de muita performance, PO talvez não seja uma boa opção. Então aqui você já começa a se diferenciar de alguém que só copia código, porque você raciocina onde e quando vai ser a melhor opção para você utilizar aquilo que você está aprendendo. E aí entra o nosso terceiro passo. Nessa parte você vai ver se realmente vale a pena você utilizar aquilo que você está aprendendo ou não. E aqui você vai ganhar uma motivação maior para você aprender determinado conceito. Eu devo utilizar PO porque é mais fácil para mim reutilizar o meu código, fazer testes melhores. É mais fácil também de eu dar manutenção e de eu ter um trabalho em equipe. Perceba, se não tem
um bom motivo para você aprender determinado assunto, não faz muito sentido você aprender, porque tipo, para que você vai aprender se você não sabe para que vai utilizar ou por que de utilizar? Então você tendo essa visão logo antes de você começar a estudar algum assunto, te dá uma motivação maior para que você busque e se aprofunde naquele conhecimento. Se você parar para pensar até agora, a gente não viu como de fato utilizar aquilo que a gente está aprendendo. Como é que eu posso aplicar determinado assunto? Até agora a gente só está criando determinadas conexões no nosso cérebro. E acredite em mim, isso vai fazer muita diferença quando você chegar lá na frente no longo prazo. E antes de mais nada, nós precisamos ter os... E já que estamos com um exemplo de POO, o que seria o básico ao você estudar programação orientada a objeto? Seria, de repente, você já entender o que é uma classe, ter criado algum projeto, alguma coisa utilizando classes? Entender aí sobre lógica de programação, sobre os fundamentos da programação, talvez esses sejam alguns conceitos básicos que você precise. Porque qualquer assunto que você for aprender na programação, você vai precisar desses conceitos básicos. E não básicos de fácil, mas eu digo básicos de que tudo que vem depois você vai precisar desses conceitos. Então, se você não aprende esses conceitos básicos, lá na frente você vai ter muita dor de cabeça para poder aprender alguns assuntos. E sempre você vai ter que voltar na base. Isso vai tornar o seu processo de aprendizado mais difícil e te trazer uma sensação de que você não está aprendendo de fato. Mas entender essa base faz você avançar muito mais rápido no processo de aprendizado, porque você já consegue entender como as coisas funcionam e você vai estar pronto para poder aprender qualquer coisa que você quiser e se aprofundar em determinadas tecnologias. Um exemplo disso é alguém que aprende a tocar um instrumento. Se ela quiser aprender a tocar outro instrumento, ela vai aprender muito mais rápido do que alguém que está começando a aprender agora. Obviamente porque ela sabe como a música funciona, como ler as notas, essa pessoa sabe os fundamentos, o tipo de ritmo, então ela sabe bastante coisa na questão das músicas. E embora os instrumentos eles sejam diferentes, essa pessoa vai conseguir aprender muito mais rápido porque ela tem toda a base ali da questão da música. E se tratando da programação, o que seria essa tal base? É o que a gente chama aí de lógica de programação, de algoritmo, de estrutura de dados. Essa é a base que você precisa para poder aprender qualquer coisa na programação. E uma coisa que é de extrema importância é onde encontrar esses materiais bases com qualidade. Porque, reflita comigo, se você precisa de ter essas bases muito bem definidas, que isso vai te ajudar lá na frente quando você for estudar qualquer outro assunto, então é muito importante você encontrar material de qualidade na hora de você estudar esses assuntos base. E se você me permitir, eu quero te fazer uma indicação. Eu recomendo que você aprenda aqui na Onebit Code, porque aqui você vai ter lógica de programação, estrutura de dados, você vai ter programação orientada a objetos, aqui tem a parte de front-end, você vai ver também back-end, tem a parte de React Native, tem Python. Você vai ter algumas especializações, algumas coisas muito importantes na nossa área, aqui testes automatizados. Você vai aprender banco de dados SQL, você vai aprender TypeScript, Solid Design Pattern, Git Flow. E aqui tem alguns bônus muito massa, tem esse bônus aqui, ó, 30 desafios em JavaScript, para você aprender e treinar ali sua lógica de programação. Bônus de inglês. E o melhor de tudo é que você vai estudar nessa plataforma, porque olha só que top, cara. Olha a qualidade disso aqui. Ele chega a dar vontade de você estudar. E aqui você vai conseguir ter diversos materiais, diversas coisas muito importantes. Tem coisas para poder te ajudar na hora da entrevista, tem algumas mentorias, algumas habilidades aqui como testes automatizados com JavaScript, uma parte aqui para mobile e tem uma parte aqui muito importante também que é de inglês para quem deseja aí ganhar em dólar, ter uma carreira profissional. É de verdade uma plataforma muito completa onde você vai encontrar todos os conteúdos ali em um único lugar e o que vai te ajudar a facilitar o seu processo de aprendizado. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você conferir. E agora vamos para a parte que a maioria das pessoas focam. Você começa a estudar um assunto e você já quer saber de fato como utilizar aquilo. E essa é a parte de extremamente importância, mas se você pular direto para ela, você provavelmente vai ter muitas dificuldades. Mas aqui você precisa basicamente fazer um resumo, um passo a passo de todo o conceito daquilo que você está estudando.
Vamos para o nosso exemplo aqui de programação orientada a objeto. Então aqui na programação orientada a objeto a gente tem 6 passos. O primeiro é identificar as entidades, depois a gente precisa criar as classes, depois a gente vai precisar estabelecer um relacionamento entre essas classes, depois a gente vai definir os métodos e os atributos, e aí no quinto passo a gente implementa as classes e a gente vai criar os objetos, e no sexto passo a gente vai fazer a interação entre esses objetos. E esse seria um passo a passo, e aí você começa a se aprofundar em cada um deles. Tá, beleza, como é que eu faço para poder identificar as entidades? Então aqui eu tenho um resumo que tem um passo a passo de como é que a gente faz isso. Como é que a gente cria as classes? Aí tem todo um passo a passo aqui também. Então depois que você já tem esse passo a passo, você começa a se aprofundar nos outros assuntos. Então aqui, beleza, eu preciso estudar sobre abstração, então aqui tem todo um conteúdo sobre abstração, sobre classes. Beleza, agora eu preciso aprender sobre encapsulamento. O que é que consiste esse conceito de encapsulamento? E aí você começa a estudar sobre isso. E aí você vai avançando nos outros assuntos que você precisa dominar aí no determinado conteúdo que você esteja estudando. Inclusive, eu tenho esse material aqui disponível, eu vou deixar o link abaixo na descrição, esse material de PO, para você dar uma conferida depois. E agora que você já tem todo o contexto, você precisa praticar, porque praticando você vai ver outros exemplos e você vai começar a pegar os contextos e começar a utilizar essas referências dentro dos seus próprios projetos. É tipo assim, você vê uma aula de um determinado assunto, mas você realmente só aprende quando você consegue pegar aquele conceito daquele vídeo, daquela aula, daquela documentação e você extrair aquilo para dentro do seu projeto, dentro da dificuldade que você está tendo naquele momento. É como se você visse uma receita de macarrão no YouTube, mas você aí aprende e resolve fazer um macarrão do seu próprio jeito com o seu contexto. Talvez você troque alguns ingredientes um pelo outro ou você adicione coisas novas. E na programação é a mesma coisa. Você vai ver diversos exemplos na documentação, em vídeos no YouTube, em vários outros lugares. Você precisa extrair esses conceitos e levar para dentro daquela necessidade que você está tendo no momento. Seja que você só está estudando ali para poder aprender determinado assunto, ou se você já está trabalhando aí e precisa implementar aquilo ali dentro do seu projeto. E aí você chega àquela conclusão, uau! É assim que se faz. E é isso aí, galera. Não se esquece de se inscrever no canal, me seguir no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.